Lyra ainda não sabia de nada. Foi ainda mais escandaloso quando Suna pediu provocativamente a Lyra que sentasse no lugar oposto. Lyra parecia se tornar uma estranha diante de seus olhos. Depois que a mãe de On conheceu Suna, ela a cumprimentou calorosamente. Ele perguntou a Suna como é a vida hoje em dia. Suna não escondeu nada e respondeu que seu pai estava prestes a se aposentar. Seus pais planejam viajar. A partir dessa conversa, não é difícil ver que a família Suna é bastante rica. Lyra ficou um pouco confusa, então deu uma desculpa para ir até a cozinha pegar alguma coisa. Ou testemunhou toda a cena, mas antes que pudesse falar, Suna falou. Ele continuou falando sobre o passado. Ou estava um pouco inseguro em seu coração, apenas com medo de que Lyra sentisse pena de si mesma. O balconista aproximou-se de Lyra, aconselhando-a a não se esquivar, afinal, ela é a esposa oficial de On. O cara que faz por fora é burro, mas é quem vê mais coisas. Lyra melhorou seu humor, sua expressão também estava um pouco diferente de antes. Suna continua falando com todos e On realmente não se importa. Lyra desconhecia completamente o que todos diziam. Felizmente, Leila sutilmente ligou para ela com Emir. Desde o início, Leila não teve uma boa impressão de Suna. Todos os dias ele se apega a On e visita a mansão várias vezes. Mas agora Leila não precisava mais se preocupar. Lyra é sua cunhada. Não querendo dar atenção aos assuntos de Suna, Lyra foi ao quarto de Emir. De repente, On entrou na sala. Lyra estava um pouco infeliz, então ela deliberadamente agiu com frieza com ele. Mas ele não esperava que On não notasse nada. Ele disse que tinha trabalho a fazer e saiu da sala. Eda ainda gosta da dor alheia. Ela disse a Lyra que parecia uma estranha naquela tarde. Enquanto o marido e outra mulher conversavam, Lyra sentou-se estupidamente ao lado dele. Não apenas isso, mas Eda também conhece a verdadeira identidade de Suna. Ele não perderia a oportunidade de arruinar os sentimentos de Lyra e On. Depois disso ele foi para a cozinha, fingiu estar com sede e mencionou acidentalmente Suna novamente. Ele imaginou que Suna dormiria aqui esta noite. Ela aconselha Lyra a não deixar On sozinha com Suna. Aparentemente os dois se amavam. Ao ouvir isso, Lyra imediatamente ficou preocupada, pois agora estavam no escritório trabalhando juntas. A porta estava originalmente aberta, mas Suna disse que estava frio, então ela se levantou e fechou a porta. Eda disse tudo o que queria dizer. Agora ele só tinha que assistir à diversão. Lyra se lembrou do dia em que conheceu Suna. Ele continuou achando as palavras de Suna um pouco estranhas, o que acabou sendo por causa disso. Ela ficou momentaneamente distraída, esquecendo-se de ferver a água. Eda terminou tudo e voltou para comemorar com a mãe na sala. Vendo Lyra infeliz, ela se sentiu extremamente feliz. Enquanto conversavam, o garçom trouxe água. Aconselhou Eda a ir para a cama cedo. Pessoas que ficam acordadas até tarde envelhecem muito rápido, especialmente pessoas como ela. Depois de terminar de falar, ele saiu, muitas vezes encontrando Lyra. Lyra hesitou por muito tempo, sem saber se entrava ou não na sala. Naquele momento O abriu a porta e saiu, Lyra explicando rapidamente que ela estava apenas passando. Ele perguntou a On quanto trabalho ele ainda tinha para fazer e então perguntou o que os dois estavam fazendo. Ao voltar para o quarto, Lyra não entendeu por que estava agindo assim. Depois de se consolar, estendeu o cobertor como de costume. Várias horas se passaram e Lyra ainda não conseguia dormir. Ele não sabe a que horas On voltará. Lembrou-se do que Eda acabará de dizer. Venha para pensar sobre isso. Ele colocou suas roupas de volta. Primeiro, ele foi ao quarto de Emir. Vendo o menino dormindo profundamente, ele foi para o escritório. Eu não sabia se deveria entrar. Coincidentemente, neste momento, Suna disse que seus olhos estavam um pouco desconfortáveis e pediu a On para verificar. Lyra abre a porta, diz que tem água aquecida para eles. Suna ainda não tem vergonha e pede a On para ajudá-la. Lyra rapidamente se ofereceu para examiná-lo, mas não teve o cuidado de queimar Suna. Quando Lyra saiu, Suna disse que Lyra estava com ciúmes dela. Mas ele percebeu que Lyra era uma boa esposa. On pensou em como Lyra estava distante dele ultimamente, então ele negou categoricamente o que Suna disse. Suna imaginou que Lyra voltaria em breve. Claro, ela estava certa. Agora Lyra está muito confusa. Mesmo que ela se recuse a admitir, só de pensar em On com outra mulher faz seu coração doer o tempo todo. Então Lyra abriu a porta e se ofereceu para ajudá-los. Ela conhece muitas línguas estrangeiras, traduzir documentos é bastante simples para ela. Esta é a primeira vez que Lyra se apresenta. Se não fosse pela ex-namorada de On, ela nunca teria assumido a liderança. Mas agora ela se sentia muito confusa. Ela não sabe como lidar com os sentimentos de On. Quando ela estava falando sozinha, On já havia trocado de roupa, ela perguntou o que havia de errado com ela.
Lyra só pôde explicar que estava um pouco chateada. Ouviu isso e rapidamente perguntou a ele sobre isso, então mencionou a tradução agora. Suna morou na França por 2 anos, trabalhou como tradutor em uma empresa. Agora ele voltou para casa para assumir os negócios da família. Ao ouvir ou mencionar a ex-namorada, Lyra não conseguiu conter a raiva. Ou não sabia de nada. Ele nunca esperou que a aparição de Suna fosse a causa da infelicidade de Lyra. Antes de ir para a cama, Lyra abriu abruptamente a janela. Ou ficou meio desconfiado, mas não achou que Lyra fez isso por ciúmes. A atmosfera imediatamente ficou estranha. Os dois ficaram em silêncio, mas nenhum deles queria abrir a boca para falar. Lyra se vira sem conseguir dormir. Ele pensou no que acabará de acontecer. Se ele não chegasse a tempo, o que aconteceria a seguir? No dia seguinte, Lyra tinha acabado de trocar de roupa quando viu que On também estava se arrumando. Ele não pôde deixar de hesitar, ou nunca havia se preparado por tanto tempo. Ou novamente em um colete preto. Lyra não resistiu a perguntar se havia algum evento importante hoje. Ou imediatamente começou a se sentir confuso. Por que Lyra anda tão esquisita ultimamente? Hoje é um dia qualquer. Lyra também percebeu agora que não deveria ter feito aquela pergunta. Os dois tinham acabado de se trocar quando encontraram Suna abaixo. Ela alimenta-o espontaneamente. Lyra estava prestes a impedi-la quando Suna a interrompeu e passou a convidar On para experimentar a comida. Suna ficou satisfeita e Lyra ficou de lado. Mas então Lyra imediatamente o reivindicou. Ele se sentou ao lado de On. Suna também não desistiu, ajustando o colete de On, e então mencionou deliberadamente coisas relacionadas à categoria de cooperação. Isso deixou Lyra muito desconfortável. Ela descuidadamente deixou cair suas coisas no chão, ou olhou para ela com carinho. Neste exato momento, o homem que trabalhava estava prestes a matar Emir. Enquanto todos não estavam aqui, Eda se pavoneava. Acontece que ela também não gosta de Suna. Toda mulher que se aproxima de Olga é uma inimiga aos seus olhos. Suna também colocou Eda no chão, zombando da roupa que ela usava. Se Eda não tiver dinheiro, pode emprestar-lhe um estilista. Mandando Emir, Leila lamentou que o menino já estivesse em idade escolar. Lyra diz que isso é só o começo. Ela acompanhará Emir no caminho para a vida adulta. Enquanto espera a saída de Leila, ou pergunta se Lyra tem que fazer alguma coisa hoje. Ele tem trabalho a fazer. Lyra pode passear e fazer compras com Leila. Ou originalmente tinha boas intenções, mas Lyra sentiu um pouco de pena em seu coração. Ele sabe que trabalhar para On também significa ficar sozinho com Suna. Com certeza, quando ele foi para a varanda, viu os dois conversando. Hoje On se preparou com cuidado, o que deixou Lyra ainda mais irritada. Suna sorriu deliberadamente para On na frente de Lyra. Os dois então deixaram a mansão juntos. Como Lyra estava confusa, Leila abriu a porta e entrou. Convidou Lyra para dar um passeio. Antes que Lyra pudesse recusar, Leila escolheu roupas para ela. Na verdade, On está sentado na empresa lendo os artigos, mas Suna vem de vez em quando para conversar. Ela queria falar sobre isso com ele primeiro, mas não esperava que Leila trouxesse Lyra para a empresa. Leila já não gostava de Suna. Ele não quer dar a Suna nenhuma chance de se aproximar de seu irmão. Quando viu Lyra aparecer, os olhos de On não conseguiram esconder seu amor. Leila dá uma desculpa para ter um emprego e arrasta Suna para longe. Na sala de estudo, apenas Lyra e On ficaram. Lyra olhava de soslaio para On de vez em quando, mas não sabia o que dizer. Ou é como ela. Lyra hesitou por um longo tempo, finalmente perguntando direto ao ponto. Ele ouviu Eda dizer que On e Suna costumavam se apaixonar. On não escondeu isso. No próximo episódio, Suna se prepara para comemorar seu aniversário. Ao ver os dois próximos um do outro, Lyra ficou ainda mais triste. On dá a ele uma grande quantia em dinheiro, mas é mal interpretado por Lyra. Ou poderia querer expulsar Lyra da mansão.